Olá, imagine a cena, você está sozinho, pode ser em casa ou no trabalho, é tarde da noite, tudo está silencioso e parece ser apenas mais um dia comum. Até que uma dor estranha surge no seu peito. No início você pensa, deve ser só cansaço, mas de repente a dor fica mais forte, você começa a suar. Não é um suor comum, mas aquele que gela o corpo. A dor irradia para o braço esquerdo, para o pescoço e a falta de ar começa a dominar. Seu coração acelera. Então você percebe, você está tendo um ataque cardíaco, um infarto agudo do miocárdio. Mas o pior, você está sozinho. O que fazer? Agora me diga, você saberia como agir nesse momento crítico? Cada segundo conta. Suas ações podem determinar a diferença entre a vida e a morte. No vídeo de hoje, eu, como cardiologista com mais de 20 anos de profissão, vou te ensinar passo a passo como agir durante um ataque cardíaco, quando ninguém está por perto para te ajudar. Será que começar a tossir ajuda? Tomar AS? O que você fizer nos próximos minutos pode salvar sua vida ou de alguém próximo. Presta atenção, cada detalhe importa. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas, poderá salvar vidas, então compartilha aí. E me conta, você já teve um ataque cardíaco? Ou conhece alguém que teve? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá, primeiro lugar. Se você descobriu que está tendo um ataque cardíaco, parabéns! Menos de 5% dos brasileiros sabe os sinais e os sintomas de um ataque cardíaco. Vale relembrar os sintomas. São 7 sinais e sintomas que podem indicar que você está tendo um infarto. Sétimo sinal, sudorese intensa e palidez. Se você começar a suar de forma anormal, aquele suor frio, pegajoso, que gruda na roupa e fica pálido também. Atenção, isso acontece porque o corpo libera adrenalina em resposta à emergência, causando vasoconstricção. É um alerta de que algo grave está acontecendo com o seu coração. Sexto sinal, náuseas e vômitos. Mal-estar gástrico, sensação de enjoo ou vômitos podem ser sinal de um ataque cardíaco, especialmente em caso de um infarto diafragmático. Isso acontece porque a isquemia pode irradiar para o nervo vago, causando esses sintomas. Detalhe que nas mulheres, náuseas e vômitos são uma das queixas mais comuns durante o infarto. Infelizmente, esses sintomas são frequentes e confundidos com virose, problemas estomacais, atrasando o diagnóstico. E atenção especial também para os diabéticos, porque podem ser os únicos sintomas, já que a dor no peito pode não aparecer devido à destruição dos nervos, a neuropatia. Por isso, nunca ignore náuseas e vômitos repentinos, especialmente quando acompanhados de outros sinais e sintomas que eu vou falar. Quinto sintoma, tontura ou sensação de desmaio. A tontura pode ser causada por queda na pressão arterial, arritmias cardíacas ou até pelo estresse do momento. Nas mulheres, a tontura também pode ser um sinal predominante. Se vier acompanhado de outros sintomas, não ignore. Quarto sintoma, dormência ou peso no braço. A dor, dormência ou peso pode ser no braço esquerdo, mas também pode ocorrer no braço direito, nas mãos ou até nos dois cotovelos. O cérebro interpreta os sinais do coração como se fossem do braço, devido à ligação entre os nervos. Terceiro sintoma, falta de ar. Aquela respiração curta, dificuldade de respirar ou sensação de sufocamento. Pode acontecer com ou sem dor no peito. Isso pode ser resultado do coração não consegue bombear sangue de forma eficiente ou causando um acúmulo de líquido nos pulmões. Segundo, ansiedade intensa ou sensação de desgraça. A ansiedade extrema, parecida com um ataque de pânico, pode ser causada pela descarga de adrenalina durante o infarto. Muitas pessoas descrevem uma sensação iminente de que algo terrível está prestes a acontecer. E primeiro sintoma, o mais frequente e mais importante, a dor no peito. Como que é a dor do infarto? É uma dor intensa no centro do peito, que pode ser uma sensação de aperto, opressão ou esmagamento, como se um elefante estivesse sentado sobre o seu peito. Essa dor pode irradiar para o braço, para a mandíbula, para as costas e geralmente dura mais de 5 minutos. Todos os pacientes falam que é algo que eles nunca sentiram antes. Não são pontadinhas, alfinetadas, é uma pressão muito forte no peito. Tá, você teve esses sinais e sintomas e está sozinho. Qual o primeiro passo que você tem que fazer se você está passando por isso e está sozinho?
Um ataque cardíaco é uma emergência médica, o tempo é crucial. Cada segundo pode fazer a diferença. Por isso, o primeiro passo e o mais importante é ligar para alguém que vá te levar ao hospital. Pode ser SAMU, o telefone do SAMU é 192, guarde bem esse número, 192, ou para o serviço de ambulância do seu convênio, para a sua esposa, para seu filho, para seu namorado. Lá vem chuva de comentário reclamando do SAMU. Eu sei que tem cidades que o SAMU não chega tão rápido como deveria. Se você notar que a ambulância pode demorar mais que 15 minutos, lembre desse número, peça um Uber, um táxi, bata na porta do seu vizinho para que ele o leve até o hospital mais próximo. Quanto mais rápido você conseguir chegar ao hospital e for ao atendimento, maiores serão as chances de você sobreviver. Agora você pode estar pensando, se o tempo é tão importante, não seria mais rápido pegar meu carro e ir dirigindo até o hospital? A resposta é não. Eu vou te explicar por quê. Durante o ataque cardíaco, seu coração está sofrendo. O infarto acontece quando o fluxo de sangue para o coração é bloqueado, geralmente, por um coágulo que se forma sobre uma placa de gordura acumulada na parede de uma artéria coronária que se rompeu. Esse bloqueio impede que o músculo cardíaco receba oxigênio. Sem oxigênio, as células cardíacas começam a morrer e quanto maior o tempo sem tratamento, maior o dano ao coração. É como se o coração estivesse tentando respirar por um cano que, de repente, fica completamente entupido. O músculo entra em sofrimento e, dependendo da área afetada, isso pode levar à morte em poucos minutos. É por isso que o tempo é crucial. 50% das mortes por infarto acontecem na primeira hora. É muito comum que a pessoa tenha uma queda brusca na pressão arterial ou até mesmo desenvolva uma arritmia cardíaca grave. E isso pode levar a uma perda súbita de consciência enquanto você está dirigindo. Imagine você desmaia no volante. Não só coloca sua vida em risco, mas também de outras pessoas na estrada. Sem contar que mesmo que você ache que está bem o suficiente para dirigir, o esforço de controlar a direção, trocar de marchas, pode piorar a isquemia, a falta de oxigênio para o coração. Se você sentir falta de ar, tontura ou piorar a dor no peito, não terá como reagir a esses sintomas enquanto está no volante. É por isso que eu sempre insisto, peça para alguém levá-lo ao hospital ou aguarde uma ambulância. É claro, é importante que você garanta que os socorristas possam ajudá-lo de maneira rápida e eficaz, então mantenha as portas destrancadas. Se você tem animais de estimação, coloque-os em um cômodo fechado, isso evita complicações quando os socorristas chegam para atendê-lo. Tenha à mão sua lista de medicamentos e alergias, por isso que eu sempre indico que meus pacientes deixem a última receita no celular, bata uma foto ou deixe em um lugar acessível, como na carteira ou na bolsa. O que fazer quando espera por ajuda? Fique calmo e economize energia. Eu sei que é difícil manter a calma em um momento tão crítico, mas entrar em pânico pode piorar a situação. Tente respirar de forma controlada, de forma habitual, mesmo com a dor ou desconforto. Isso ajuda a diminuir a sobrecarga sobre o coração e conserva energia para o corpo. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável, escolha uma posição que ajude a aliviar a pressão no coração, sente-se com as costas apoiadas e a cabeça levemente elevada. Isso facilita a circulação sanguínea e evita que você caia caso perca a consciência. Evite qualquer esforço físico, se movimentar muito ou realizar tarefas. O objetivo é poupar seu coração. Lembre-se, cada movimento exige mais esforço do músculo cardíaco. Se possível, tome aspirina, AS, melhoral infantil. Se você não tem alergias ou contraindicações, mastigue 2 ou 3 comprimidos daquele AS de 100 mg. Você ouviu bem, mastigue para que a aspirina funcione mais rápido. Então mastigue o comprimido antes de engolir, em vez de tomá-lo inteiro com água. Mastigar acelera a absorção do medicamento na corrente sanguínea, proporcionando um efeito mais rápido. A aspirina age como um antiplaquetário, ou seja, ela ajuda a evitar que as plaquetas se agrupem e aumentem o coágulo. Isso pode reduzir a extensão do bloqueio e permitir que o sangue continue fluindo, mesmo que de forma parcial, até que você receba atendimento médico especializado, reduzindo o impacto do infarto. Claro que você não vai comprar aspirina na farmácia se não tiver à mão. Lá no hospital, eles vão te dar. Será que tossir funciona? Você já deve ter ouvido falar que tossir vigorosamente pode salvar sua vida durante o ataque cardíaco.
E está na hora de eu desmistificar essa ideia. O chamado Cough CPR. É uma informação falsa que circula na internet há alguns anos, mas não tem nenhuma base científica ou médica. Lembre do que eu falei. O ataque cardíaco ocorre quando o fluxo de sangue para o músculo cardíaco é bloqueado, geralmente por um coágulo. Nesse estágio, o coração está sofrendo, mas ainda está batendo. Isso significa que você está consciente e não precisa de ressuscitação cardiopulmonar, em inglês CPR, que só é indicada quando o coração para completamente. Se você está consciente e pode tossir, então não está em parada cardíaca. A ideia por trás dessa fake news é que tossir repetidamente poderia gerar uma espécie de compressão torácica e ajudar o coração a retornar ao seu ritmo normal. Mas isso não faz nenhum sentido em um ataque cardíaco. O problema não é o ritmo do coração, como ocorre em uma arritmia ou parada cardíaca, mas sim o bloqueio no fluxo de sangue. Tossir não vai desobstruir uma artéria entupida. Você tem Isordil ou Sustrate, um vasodilatador. Você deveria tomá-lo? Não. Evite automedicação desnecessária. Essa é uma coisa que realmente faz parte do tratamento do infarto, mas vasodilatadores não reduzem a mortalidade. E pior, se você tiver tomado um Tadalafila, Cialis ou Viagra, você pode morrer por causa do vasodilatador. Sem contar que em infartos do ventrículo direito, você também pode morrer se tomar um vasodilatador. Então não invente moda. E agora, se você foi chamado para ajudar alguém com suspeita de ataque cardíaco e encontrou a pessoa desacordada, sem sinais de respiração ou movimento, é essencial agir rapidamente. Ela pode ter tido um ataque cardíaco fulminante. O que é isso? Um ataque cardíaco fulminante é uma das formas mais graves de infarto agudo do miocárdio, caracterizado por uma rápida evolução e alta letalidade. Ele ocorre quando uma artéria coronária, normalmente o tronco ou a descendente anterior, que é a artéria principal, sofre uma obstrução completa e abrupta, levando a uma parada súbita do coração em poucos minutos ou até uma hora. Veja bem, 15% dos ataques cardíacos se manifestam com morte súbita, não dando chance do paciente chegar ao hospital. Normalmente, a trombose coronária maciça causou arritmia fatal, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, mas vai que você chegou no instante que isso estava acontecendo. O que fazer? Você vai ter que chamar o SAMU. Daí tem que ser o SAMU. Lembra? 192. Que eles terão o aparelho, o desfibrilador que você vai precisar. Mas claro, você não vai ficar parado olhando. Você vai começar a fazer massagem cardíaca, que são compressões com força cerca de 100 a 120 por minuto. Você só vai parar quando o SAMU chegar com o aparelho, o desfibrilador. Veja, o fator mais importante que determina como você vai se sair depois de um ataque cardíaco é a rapidez com que você reconhece os sintomas e busca ajuda. Existe uma relação direta entre o momento que o ataque cardíaco começa, geralmente quando os primeiros sintomas aparecem, e o tempo que o médico leva para abrir a artéria coronária bloqueada que está causando o infarto. Quanto mais rápido os médicos conseguirem desobstruir a artéria e restaurar o fluxo de sangue para o coração, melhores serão os resultados. Isso não apenas aumenta significativamente sua chance de sobrevivência, mas também reduz o risco de complicações graves, como insuficiência cardíaca e novas internações hospitalares. É por isso que você deve sempre levar os sintomas a sério e nunca esperar para ver se vai passar. Reconhecer os sinais que eu falei e agir rápido faz toda a diferença para salvar sua vida e preservar sua saúde. E veja a boa notícia: nas últimas 2 décadas o Brasil reduziu a mortalidade por infarto em 21% em média. Tem áreas, como aqui no DF, que é até maior que isso. E quando você chega ao hospital, defenda a sua prioridade. Se você acha que está infartando, você não vai esperar na fila. Tempo é músculo. E é o seu músculo, é a sua vida. Eu atendi no SUS muito tempo e já vi pessoa pálida, passando mal, segurando o peito, esperando na fila da triagem, calmamente. Claro que eu chamei na hora, vem cá, vamos fazer um eletro. E estava infartando mesmo. Não aguarde na fila. E se o médico está descartando os seus sintomas sem fazer eletro, se imponha. O mínimo é eletro e enzimas, e espero que ele saiba ler eletro. Se você tiver um infarto com supra, que mostra no eletro, considerado o infarto mais grave,
o médico pode optar por trombolítico, que é um remédio na veia que vai abrir sua coronária, ou melhor ainda, um cateterismo e angioplastia com colocação de stents. Quem que tem mais chance de ter um ataque cardíaco? Quais são os fatores de risco? Homens com mais de 45 anos ou mulheres com mais de 55 anos têm maior risco. Quem fuma, quem tem pressão alta, quem tem colesterol alto, quem tem diabetes, quem tem obesidade, quem é sedentário, estresse muito alto, histórico familiar, então pai, mãe, irmãos que tiveram ataque cardíaco, uso de drogas ilícitas como cocaína. Mas tem pessoas que não têm nada disso e mesmo assim sofrem um ataque cardíaco. Como se proteger de um ataque cardíaco? Os infartos podem ser evitados na maioria dos casos com medidas proativas para melhorar a sua saúde e o seu coração. Então, fazer escolhas mais saudáveis. Adote uma dieta balanceada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, enquanto limita gorduras transsaturadas, açúcares adicionados. Pratique exercícios regulares, atividade física fortalece o coração, melhora a circulação, ajuda a manter o peso saudável, reduz o estresse e melhora o humor. Quanto fazer? 75 minutos de exercício vigoroso, como corrida, por semana, ou 150 minutos de exercício moderado, como caminhada, ciclismo, natação, também por semana. Mantenha um peso corporal moderado, evite fumar, priorize o sono, gerencie seu estresse, trate condições de saúde subjacentes como hipertensão, diabetes e colesterol alto, que podem aumentar significativamente o seu risco de infarto e de derrame, e faça seu check-up regular. Agora, eu quero que você respire fundo e entenda. A informação que você acabou de receber pode salvar vidas, talvez a sua ou de alguém próximo. Lembre-se de reconhecer os sintomas de um ataque cardíaco e agir rapidamente. Isso faz toda a diferença. Isso transforma uma emergência em uma história de superação. O coração é o motor do seu corpo. Cuide bem dele, cuide com carinho e espalhe essa mensagem. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, porque quanto mais pessoas souberem como agir em um momento crítico, mais vidas podem ser salvas. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Meu vídeo sobre chá de hibisco ou meu vídeo sobre varizes? Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!